aí, eu sou o Ricardo Perialdo. E eu sou a Camila Cross, e nesse vídeo a gente vai te mostrar 4 lições que você pode aprender com Round 6 e que vão te ajudar a avançar nos processos seletivos e conseguir o seu estágio foda. Muitas vezes a gente fica naquele conflito interno de que, poxa, eu devia estar estudando pra faculdade, me preparando pros processos de estágio. E eu tô aqui o final de semana inteiro vendo Netflix. Bom, se você se pegou nessa situação, relaxa. Tem como você se desenvolver e aprender de diversas formas, se você conseguir ligar ali os pontos e ver as coisas com o olhar certo. E a gente vai te provar isso e mostrar os grandes aprendizados de Round 6 que você pode aplicar na sua busca por um estágio foda. E ó, antes da gente começar esse vídeo, já vou deixar avisado aqui pra ninguém xingar a gente, né, depois. Vai ter spoiler do começo ao fim. Então se você ainda não assistiu Round 6, salve esse vídeo e vê depois pra gente não ser xingado de besta. Ele tá tirando nós da reta aqui. Ó, o processo seletivo é como se fosse um jogo. Então começam ali centenas de candidatos no início, às vezes até milhares de candidatos. E a cada fase, como currículo, teste de lógica, apresentação em vídeo, dinâmica, entrevista, as pessoas vão sendo eliminadas até ganharem o jogo, que no caso é a sua aprovação. Viu alguma semelhança com o Round 6? Se você substituir candidatos por endividados, as etapas do processo seletivo pelos jogos, a eliminação pela sua morte e o estágio foda por uma puta grana, qualquer semelhança não é uma mera coincidência. E assim como nos games do Round 6, no processo seletivo, a galera nunca sabe ali muito bem como se destacar e vai tentando a sorte ali na hora. O problema é que se você errar, tá simplesmente eliminado. Pelo menos morreu, né? Mas diferente dos participantes que não sabem qual que é o próximo jogo, quem acompanha aqui os nossos conteúdos no YouTube, podcast, Instagram, sabe exatamente quais são as regras e o que é esperado de você em cada etapa do processo seletivo. Na série, os personagens que vencem os jogos vão criando estratégias que vão ajudando eles a passarem e avançarem. E muitas estratégias que eles usaram geram aprendizados que são totalmente aplicáveis nos processos seletivos de estágio. Então vamos pro primeiro deles. Cuidado com o robô. No primeiro jogo da batatinha frita, é igual a etapa de currículo. E sabe por quê? Primeiro eles explicam as regras do jogo e que fique bem claro que a regra era: você não pode se mexer depois que a boneca vira. Porque aí você já sabe, é tiro na cabeça e sangue no cu. E também você tinha que ultrapassar a linha até o final do tempo, que no caso é o tempo de inscrição. Mano, a leitura do robô dos sites de vagas é totalmente binária. Se você não atende ao requisito, tá eliminado. E vamos exemplificar aqui o que é esse requisito. Você tem o tempo mínimo ou o tempo máximo de formatura? Se não... Mas tem uma estratégia que você pode usar. No jogo, algumas pessoas perceberam que se elas se escondessem atrás de outros jogadores, eles não eram percebidos pelo robô. Tá, e como fazer, né, isso na candidatura? Vamos supor que você não atenda a todos os requisitos da vaga. O robô vai te eliminar. Mas o processo seletivo formal não é a única forma de entrar numa empresa. Você pode construir networking com pessoas daquela empresa e conseguir ali uma indicação. Pode se aplicar para vagas pontuais e por aí vai. Então vamos supor que o processo seletivo tem um filtro que você precisa, sei lá, ter Excel avançado e você não manja nada de Excel. O robô, ele vai estar programado para ver seu currículo ali e buscar a palavra Excel avançado. E se não tiver... Mas as pessoas, elas não têm uma análise binária. Se você consegue fazer uma abordagem foda com alguém da empresa no LinkedIn, demonstra um puta interesse e garra, envia um currículo foda com a cara da empresa, mostrando que você já fez cursos naquela área, participou de projetos na faculdade, a pessoa vai olhar e falar: ele não tem Excel, mas é uma pessoa ali que demonstra ter uma puta garra, vontade de crescer. O Excel, é o de menos, daí a gente pode ensinar. E aí você pode conseguir sua oportunidade, sacou? Segunda lição, olhe para o sol. Quem avançou nos requisitos do currículo vai fazer teste de lógica, teste de fit cultural e aí então vai pra dinâmica. E a maioria das dinâmicas tem aquele momento em que você tem que se apresentar. Algumas empresas até criam uma etapa antes disso, antes da dinâmica, em que você tem que mandar um vídeo de apresentação.
como a Ambev, por exemplo, que tem isso daí no processo deles. E para algumas pessoas vai ser muito fácil conseguir se vender, porque alguns candidatos tiveram o privilégio de entrar numa faculdade top, de fazer intercâmbio, de ter estudado línguas, a vida toda, assim, de ter uma boa comunicação, de já terem estagiado em outras empresas, ou já terem experiências profissionais, enquanto outros não tiveram essas oportunidades. Não fazem uma faculdade top, não tem língua, são muito tímidos e por aí vai. O segundo jogo do Round 6 foi o da colmeia, que cada um tinha que destacar uma forma lá naquela bolota de açúcar. Quem pegou o triângulo se deu bem, né? Porque era a forma mais fácil de destacar. Já quem pegou o guarda-chuva... Foi sem querer. Por favor, me dá uma chance. Nem todo mundo vai ter as mesmas condições. O mundo não é justo. E se você pegou o guarda-chuva, que no caso é quem não teve todos esses privilégios, todas essas experiências, é muito mais tímido, cara, vai ter muito mais dificuldade. Quando o Jihan pegou o guarda-chuva, mano, ele deve ter ficado nessa situação de olhar ali pro lado e ver que muita gente tava tendo muito mais facilidade que ele, que o tempo tava ali acabando e a galera já terminando de destacar a forma e ele ali nem na metade, só no cabinho do guarda-chuva. Que dó. E isso acontece na dinâmica, quando você vê ali as outras pessoas se apresentando antes de você ou antes de começar a resolver o case. Quando eu fiz meu processo do Itaú foi exatamente assim. Eu tava vendo todo mundo falando que fazia uma faculdade federal ou uma faculdade particular que a mensalidade dava 4 meses do meu salário, falando que tinham feito intercâmbio, iniciação científica, eu tipo, mano, fudeu. Mas o que o Jihan percebeu? Todo mundo tava tentando ali destacar a forma com a agulha, que eles deram a agulha, né? E esse era o caminho mais óbvio que todo mundo tava seguindo. Se eles deram a agulha, eu tenho que usar a agulha. Mas, como ele tava vendo que ia ser quase impossível destacar o guarda-chuva desse jeito, ele tava ali, ó, suando de nervoso. E quando ele viu que a gota do suor dele foi dissolvendo a bolota, ele pensou em outras alternativas. E aí ele olhou a bolota contra a luz do sol. E aí ele viu que ela era mais fina, onde tinha o baixo relevo ali da forma do guarda-chuva. Então ele seguiu o caminho não óbvio e começou a lamber a bolota e a dissolver ela e conseguir destacar o guarda-chuva. Foi exatamente o que eu fiz na minha apresentação. Como eu vi que a galera tava ali falando a mesma coisa, só enchendo o próprio ego, puxando o próprio saco e falando como eles eram fodões, eu pensei que eu não ia conseguir me destacar comparando as minhas experiências com as deles. Então eu tinha que seguir outro caminho. Assim como o Jihan olhou pro sol e teve uma ideia, na minha apresentação eu olhei pro sol e eu vi a minha história de uma nova forma, de uma forma estratégica. Então eu usei as minhas experiências de vida e aí eu mostrei que apesar de eu não estar no mesmo nível ali dos outros candidatos, eu queria muito aquela vaga e que eu ia dar tudo de mim lá dentro. Mostrar toda essa garra e energia me destacou ali na apresentação, como a Camilinha fez aí, e eu consegui passar. Essa se destacou real. Parabéns. Agora vamos para a terceira lição. Não necessariamente os mais fortes sobrevivem. Depois dessa apresentação você vai resolver a dinâmica de fato. E provavelmente você já vai estar ali, né, com a sua confiança, com a sua autoestima abalada, porque você vai estar concorrendo com aquela galera que pode parecer estar 1000 passos na sua frente e ainda você pode ler o case ali de negócio e parecer tão difícil que você não vai nem saber como começar. Fora o tempo apertado que você vai ter para resolver. E aí vai vir aquela sensação de que os outros grupos e até mesmo a galera que tá no seu grupo são muito melhores que você e com certeza eles vão se destacar mais. No terceiro jogo do Round 6 eles tinham que jogar o cabo de guerra. Vai pra lá que eu vou pra cá. Nossa, que cabo de guerra mais frouxo. Esse aí, cabo de guerra, mas era um melhor que esse. E eles tinham lá 2 times que um só tinha os homens mais fortes. E como era um jogo de força, parecia óbvio, né, de quem ia ganhar aquele jogo. O time do Jihan tinha uns caras magrelão, um velho, 2 mulheres. Era nítido que ele estava, assim, em total desvantagem. Mas o velho tinha experiência, ele brincava de cabo de guerra quando ele era pequeno e ele sabia estratégia pra ganhar o jogo, mesmo não sendo mais forte, nem mais novo, né? E foi o que eles fizeram. Na dinâmica, muita gente acha que pra você ir bem, você precisa liderar, você precisa trazer as melhores ideias. Só que quando a galera tenta ser o líder, acaba sendo a pessoa mandona, pessoa que não respeita, que não dá espaço pros outros, ou você vira lá o passivão, fala, não, tá tudo bem, aceita tudo que todo mundo fala. E quem tenta sempre trazer as melhores ideias, muitas vezes acaba impondo a opinião pro grupo. E aí não dá espaço pra galera contribuir, porque, a pessoa acha que só ela pode estar certa. Essas 2 atitudes podem te queimar muito, porque ser líder não é mandar em todo mundo. O líder é a pessoa que extrai o melhor de cada um, traz as pessoas pra participar e ajuda o grupo a chegar no melhor resultado. Juntos.
Já quem só fica tentando trazer a melhor ideia, também se queima porque não tem noção de que o objetivo da dinâmica não é trazer a melhor ideia. A dinâmica é só ali um pretexto que a empresa cria para ver como as pessoas se comportam. Quem manda bem numa dinâmica não necessariamente é o líder ou quem trouxe a melhor ideia. Quando as empresas avaliam os candidatos numa dinâmica, o RH ele tem ali como se fosse uma listinha de competências e atitudes que eles estão buscando nos candidatos e muitas vezes a liderança e criatividade são só alguma delas ali. Eles também analisam a sua comunicação, seu trabalho em equipe, seu raciocínio lógico, analítico, gestão do tempo, capacidade de resolução de problemas, adaptabilidade, capacidade de argumentação e mais um monte de coisa que vai ficar até chato, né, se eu ficar falando aqui. Quem consegue mostrar boa parte dessas competências de forma positiva, consegue ali se destacar na dinâmica. E o ponto é que você tem que demonstrar as competências que fazem sentido para sua vaga, porque nem toda vaga exige um forte perfil de liderança, por exemplo. Uma vaga que ela é mais analítica, ela vai valorizar talvez muito mais uma pessoa que seja organizada e que tenha um bom raciocínio lógico do que uma pessoa que seja mega extrovertida, mega comunicativa ali com super perfil de liderança. Então, para se destacar, não basta ali a força, você precisa usar a estratégia e ter noção do que é analisado e esperado de você na dinâmica. Que foi o que eles fizeram, né? A quarta lição é, esteja no controle. O quarto jogo era o da bolinha de gude ali. E a regra era que você precisava ter as 20 bolinhas na mão em 30 minutos. E que não podia usar violência. E o jogo era tudo menos isso, mano. Não, tô jogando bolinha, caramba. Não, era de ficar trocando os números, para ou ímpar. Não, cada um fazia o seu jogo. Ninguém jogou esse daí. É porque foram besta. Os jogadores podiam escolher a forma que eles quisessem. Alguém poderia ter escolhido essa. Então teve gente que jogou do jeito tradicional. As duas meninas, elas decidiram ficar ali conversando e tal, pra depois fazer uma partida única e matadora, literalmente. O Jihan, ele decidiu enganar o velho, coitado. Fiquei chateado nessa hora, mano. O velho já tava com o pé na cova já. A entrevista é mais ou menos assim. Você tem aquele período de tempo pra conseguir se vender e passar na vaga. Só que muita gente vai pra entrevista de forma ali totalmente passiva. Chega lá e acha que a pessoa que tá te entrevistando conduz a entrevista. Então ele faz as perguntas e você responde. E aí isso vira uma entrevista ping-pong, onde o entrevistador faz a pergunta e você responde. Ping-pong. Quando o Mauzão tava lá no jogo da bolinha de gude com o seu capanga, não sei o nome do cara, ele tava perdendo e com certeza ele não ia ganhar o jogo. E qual foi a estratégia dele? Ele perguntou lá pros maninhos de vermelho se ele podia trocar o jogo. Nós. Então eles começaram a jogar o jogo que o Mauzão dominava. E agora ele tava no controle e aí ele conseguiu ganhar. Na entrevista é a mesma coisa. Você não pode chegar lá e ficar só no jogo do entrevistador, só respondendo as perguntas. Você tem que trazer ele pro seu jogo. O entrevistador conduz a entrevista com as perguntas, mas no fundo o negócio é um bate-papo, então você também conduz com as suas respostas. Você tem que conduzir a entrevista pros pontos que você mais consegue usar para se vender. Você tem que plantar ali a sementinha das histórias que você quer contar e deixar ganchos para te perguntarem sobre as experiências que melhor te vendem. Então vamos supor que nessa entrevista não te perguntem quais são os seus pontos fortes. E no lugar disso pergunta lá outra coisa. Na maioria das vezes, se não te perguntarem, você vai acabar não abordando isso na entrevista. Mas imagina que o seu maior ponto forte é uma coisa que você percebeu que a empresa valoriza muito. O candidato que tá jogando o jogo dele vai responder as perguntas e contar suas experiências de uma forma que vai mostrar ali, deixar claro aquele ponto forte, levantando ali um gancho pra pessoa que tá te entrevistando questionar mais sobre aquilo, explorar mais aquele ponto. E aí você pega e traz ali o entrevistador pro seu jogo. E aí você tem muito mais chance de ganhar, porque você vai ter conseguido deixar claro na entrevista que você tem aquilo e consequentemente você vai se vender melhor. E esses foram alguns dos aprendizados que a gente teve com o Round 6, mas mano, a gente tá com a cabeça borbulhando aqui de ideia, de possibilidade. Teve mais um monte que a gente pensou, mas não ia dar pra trazer nesse vídeo. Então se você quer aí uma parte 2 com outros aprendizados que você pode ter com o Round 6, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente não coloca a nossa touquinha, a nossa máscara tá chegando e aí grava esse vídeo pra você. É isso aí, deixa nos comentários. E cara, reassiste o Round 6 com todo esse olhar aqui que a gente passou, porque talvez você também tenha outras sacadas que nem a gente teve e que talvez a gente nem fale nos próximos vídeos, porque é aquilo, tudo dá pra adaptar, tudo dá pra você aprender, nem tudo é vagabundice, tem coisa que é, mas depende, né, da forma como você vê. Não esquece aí, de novo, não sei se eu já falei, mas se inscreve, ativa aí as notificações pra você não perder nenhum conteúdo e tamo junto.